Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, sem rinite, graças a Deus, porque a última live foi só misericórdia, Ontem nós estivemos aqui com o Genivan. Genivan, querido, obrigada por todos os ensinamentos de ontem, assim, fiquei maravilhada com a live do Genivan. Tantas verdades, tantas coisas, Tantos aprendizados através do livro de Provérbios. E hoje nós estamos aqui para mais uma leitura. Está acabando, estamos finalizando o livro de Provérbios. Já me bate uma saudadezinha, porque esse livro é um livro que mudou a minha vida, a minha visão de mundo, Ele mudou totalmente. Eu aprendi a colocar as verdades desse livro na minha vida. E me dá até assim uma saudadezinha, Mas é preciso, é necessário para a gente pular para a próxima fase. Hoje nós vamos ler Provérbios 26. Antes de começar essa leitura, eu sempre gosto de orar, De chamar a presença do nosso amigo Espírito Santo, porque é só através dele, é só por ele, é para ele. E ele é quem nos enche de graça, de entendimento. Sem ele, nós não conseguiríamos acessar essa sabedoria. Sem ele, não tem como colocar em prática essa sabedoria. Não tem. É só por ele. Amém? Espírito Santo, eu quero te pedir a tua presença. Nesse momento, nessa live. Pai, enche-nos com a tua presença. Quebranta o nosso coração, molda o nosso coração, transforma o nosso coração para o teu querer. Espírito Santo, você tem total liberdade. Essa live é totalmente dominada por ti. Então, sinta-se à vontade para falar conosco, para ministrar nos nossos corações. A partir de agora, damos início a essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Entregar o domínio, ao Espírito Santo é tão essencial, é tão necessário para as nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele conhece a vontade do Pai. E a palavra nos garante que a vontade do Pai, ela é perfeita, agradável, Não nos traz sofrimento. Então, como não entregar para o Espírito Santo o domínio, o controle, o acesso da nossa vida, entendendo que é só através dele que eu vou conhecer a verdadeira e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Como não fazer isso, Vamos ler aqui em Provérbios? Provérbios 26, na versão da Bíblia, a mensagem. Não esqueçam, Às vezes as pessoas leem aí, acompanhando em outra versão e falam, nossa, ela tá lendo em outro lugar. Não, tô lendo em Provérbios, porém essa Bíblia, ela é bem diferente a tradução dela, tá bom? Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a hora não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha do seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então a gente não tem que ter medo de maldições, sem causa. Ele deixa muito claro, sem causa. A maldição sem causa, ela não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Aqui ele tá, colocando em pé de igualdade o insensato com um animal irracional, Então ele tá falando assim como um animal tem que ser conduzido, assim como um animal tem que ser repreendido, assim é a pessoa tola, assim é o tolo. Não responda ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que ele não... Peraí, vou ler de novo. O 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, o 4 e o 5, eles estão querendo dizer a mesma coisa. Ele está falando assim, não fica batendo boca com alguém insensato. Não fica dando trela, não fica dando linha, não dá corda pro tolo. Porém,
é preciso que alguém, né, denuncie, exponha ele, né, assim, as suas ideias insensatas, para que ele não pareça sábio, para que aquilo que ele está falando, aquela bobagem, aquela besteira que ele está falando, não se torne de fato uma ideologia. Então alguém tem que, né, abrir os olhos dessas pessoas que estão ali dando ouvido ao que o tolo fala. Em outras versões, como na King James, dá para entender melhor esse 4 e o 5. Os pés corta, e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, não adianta, né? Ele conheceu o provérbio, ele sabeu o provérbio, mas ele não exerceu o provérbio. Isso não vale de nada. O coxo, né, a pessoa coxa, ela tem as pernas, porém, existe uma limitação para que ela se movimente, para que ela ande. Assim é o provérbio na boca do insensato, do tolo, né? Ele até tem noção, ele até tem o provérbio, porém, ele não sabe o que fazer, ele é limitado, ele não consegue caminhar. É isso que ele está querendo dizer. Vamos para o 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e transgressores. Aqui esse provérbio ele vai falar muito sobre insensatez, sobre pessoas insensatas. O que é um insensato? O insensato é aquele que sabe a verdade. É aquele que conhece, não é aquele que é ignorante por não saber. Ele sabe, mas ele se nega a exercer, ele se nega a fazer a sabedoria, ele se nega. Então, ele se compara a um louco, a um insensato, né? Como ali naquela passagem das 10 virgens, né? Tinham as loucas e tinham as sábias, né? Por que elas são comparadas como loucas? Porque elas sabiam, né, onde elas estavam indo, elas sabiam que elas precisavam da lamparina acesa e elas se colocaram como na posição de loucas pela falta de zelo, pela falta de cuidado, por não colocar ali mais óleo no caminhar delas, né? Então elas se compararam como loucas. Assim é uma pessoa louca, insensata, é aquele que sabe a verdade, que conhece a verdade, que sabe o caminho, mas se nega, se recusa a exercer, se recusa a fazer, né? Tudo é do meu jeito, tudo tem que ser como eu quero, porque eu sou o dono da razão. Você tá beirando aí a tolice, a loucura. Presta atenção no que você tá fazendo. Vamos lá. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Não, peraí. Eu pulei pro 12. Vamos ler o 10. Parei no 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como um cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Aqui, né, ele tá falando de uma dobradiça onde a porta, ela rodeia aquela dobradiça. Então, assim é o preguiçoso. Ele se rodeia na cama dele, não quer se levantar, de nada tá servindo ali, né? De nada tem o proveito. Ele não quer. E aí ele usa de novo a metáfora, né? Que ele já usou em outros provérbios. Tem um leão lá fora, eu não vou sair. Ele fica arrumando desculpas. Ele não quer trabalhar, essa que é a verdade. E ele fica arrumando desculpas esfarrapadas. Né? Como eu já disse aqui anteriormente, quem não quer arruma desculpas, quem quer encontra motivos.
Então, quem quer fazer sempre vai encontrar motivos, motivações para fazer. Quem não quer fazer vai sempre arrumar desculpa. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ó céus, ó vida. Ele vai estar sempre arrumando desculpas para não fazer, tá bom? Esse aqui ele tá falando, né, o preguiçoso. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Ou seja, você não sai pegando um cachorro que tá passando na rua, você não sai pegando ele pela orelha. Primeiro que ele pode te morder, né? Sai puxando aí qualquer cachorro na rua e sai puxando ele pela orelha. Ele pode avançar em você. Então, olha isso aqui. Quem se mete em questão alheia, se você gosta de ficar se metendo na onde você não é chamado, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como um louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana a seu próximo e diz: Fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Ou seja, se não tem quem fale, se não tem quem fomente, se não tem quem tá ali envolvido naquela confusão, a confusão cessa. É como o fogo sem a lenha acabou. Então assim, será que eu estou sabendo me retirar de ambientes no momento certo? Será que eu estou sabendo lidar com pressões e às vezes eu tenho que ter o discernimento? Poxa, eu tô servindo como lenha nessa fogueira, eu tô servindo como pavio nisso aqui e eu tenho que aprender a me retirar. Eu tenho que aprender a me retirar, a sair dessa confusão, porque ele me compara, olha isso, como louco. Ele me compara como um louco quando eu faço isso, como um louco que lança flechas e morte. Assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, o destino do homem que tem no coração o intento de causar confusão, foi para isso que ele foi feito. A lenha para o fogo, o carvão para a brasa. Assim é o homem contencioso. Ele só serve para acender rixas. Será que eu olho aqui, eu faço uma autoanálise, tá, da minha vida. Quantas confusões eu entrei desnecessárias? Quantos assuntos eu servi mais de lenha do que eu teria sido mais útil se eu tivesse ficado calada? Essa que é a verdade. Às vezes nós somos úteis quando nós nos calamos. Até Provérbios fala, né? Que o tolo se passa por sábio quando ele se cala. O silêncio se passa por sabedoria quando eu fico calada. Então, assim, tem momentos que eu tenho que entender, poxa, eu tô servindo aqui é de lenha para isso. Eu tô servindo é só para acender a ira e confusão, então eu preciso me retirar. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aqui ele tá falando, gente, de vasos quebrados, vasos que não tinham mais serventia. E aí eles faziam um revestimento, tipo uma maquiagem, né? Não era nem prata. Aquilo ali não podia ser chamado de prata pura. É isso aqui que a versão da mensagem tá falando, escórias de prata, ou seja, o resto que sobrava, eles envolviam aquele vaso quebrado para dar uma nova vida para ele, mas ele estava quebrado, ele já não valia mais mesmo, e estava sendo revolvido por algo também que não prestava, entende? Assim são os lábios amorosos e o coração maligno, ou seja, não presta para nada. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Ou seja, ele é dissimulado com o que ele fala.
mas está enganando pela aparência o que ele está guardando no coração. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ou seja, o 7 é a plenitude, tá? Então aqui ele tá falando, quando te falar suavemente, não fica fiel à fala dele. Porque ele tá escondendo a abominação, plenitude de abominação no coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ou seja, não adianta eu me fazer de sonso. Não adianta. Não adianta me fazer de bonzinho na frente do meu chefe, do meu líder, do meu pastor, do meu marido, da minha esposa. Não adianta. Não adianta me fazer de bonzinho, sendo que no meu coração eu tenho uma plenitude de maldade. Uma hora, olha aqui, ainda que seu ódio se encobre com engano, ou seja, se encobre com essa face, com sorrisinhos, com gestos amorosos, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Não tem como. Uma hora a máscara cai. Eu falava isso, né, há uns anos atrás, sobre uma certa situação, e realmente eu não precisei fazer nada, né? O tempo mostrou quem é quem. Porque quem é de verdade se sustenta, a verdade te sustenta. Agora, quem é encoberto por máscaras, uma hora essa pessoa não aguenta, a máscara cai. Uma hora, ninguém, gente, consegue viver de um personagem o resto de uma vida. Não dá. É impossível, é impossível. Uma hora a máscara cai, né? Como aquele versículo que quem me conhece sabe que eu falo que é o versículo que eu mais amo e é o que mais me choca e é o que mais me assusta, que é quando Jesus, ele olha e fala assim: aparta-te de mim, que eu nunca, olha o que ele fala, que eu nunca te conheci. Isso me deixa tão assim, porque fala sobre máscaras. Eu posso usar uma máscara de santidade, uma máscara de boa esposa, de boa mãe, de boa crente, de bom esposo, de bom fiel, de bom cristão. Mas uma hora, nem que seja naquele grande dia, a sua máscara será descoberta. Então aqui ele está falando, ainda que o seu ódio, ainda que aquilo que está no íntimo do seu coração seja encoberto por engano, uma hora a sua malícia, porque quando você tem muito ódio no seu coração, você é malicioso, você é alguém que fica maquinando mal, e uma hora a sua malícia, ou seja, você mesmo, vai ser descoberta publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Aqui ele tá falando sobre túmulo, né? Antigamente não é igual o nosso aqui, né? Na nossa cultura, que se cava e coloca ali. Não, lá era uma pedra. Então ele tá falando assim, se você faz, né? Se você maquina a morte do seu irmão, você vai cair nela. Ela tem a exata medida sua mesmo. Gente, não tem como. Nós temos que aprender a cumprir um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Amar o próximo. Como? Como a mim mesmo. Será que eu quero isso para minha vida? Será que eu armaria tudo isso para minha vida? Então a gente tem que aprender a amar esse próximo. Ah, Mayra, mas o próximo não tá merecendo amor. Não estamos falando de merecimento. Estamos falando de um amor que é o amor ágape, o amor imerecido. O amor que nem eu e nem você merecíamos. E ele, o Pai, Deus, por nos amar demais, se entregou o seu Filho amado, por amor de mim e de você, um amor imerecido. É desse tipo de amor que ele fala. Amar o próximo, como a mim mesmo. É um amor sacrificial. É um amor que eu entendo que o outro às vezes não merece mesmo. Mas eu decido, amor é decisão. Eu tenho uma frase, vou me lembrar agora. Não dá
para amar só com palavras. Ah, eu te amo. Tá, mas você demonstra esse amor como? Como que você demonstra esse amor? Ah, eu amo Deus. Eu amo Deus e Ele me conhece, eu sou assim mesmo. Nada disso. Para você demonstrar amor, ele tem que sair das suas palavras, do nível de palavras e exercer em atitudes. Eu preciso demonstrar esse amor. Eu preciso viver esse amor. E amar ao próximo, muitas vezes, é sacrificial. É eu colocar as minhas razões, sabe, no bolso e falar assim: aguenta aí minhas razões. Eu preciso exercer amor. Eu preciso amar esse próximo. Como eu falei, né, algumas lives atrás, o Espírito Santo me deu uma estratégia. E eu volto a dizer porque eu estou lembrando disso agora. E talvez vai servir para você, vai servir para quem vai ver mais tarde, né? Vai servir para alguém, eu não tenho dúvidas. O Senhor me deu uma estratégia de como lidar com uma pessoa muito difícil no meu meio. E o Espírito Santo me falou, ela precisa de amor. Ela precisa ser amada. E ali a cada grosseria, a cada atitude, eu entregava, eu retribuía amor. Com o passar dos dias, dos meses, eu fui vendo essa pessoa totalmente mudada comigo, ainda ríspida em algumas situações com outras pessoas, mas comigo ela me retribuiu aquilo que eu entreguei. E ela não merecia quando eu entreguei esse amor para ela. Porque ela era uma pessoa inconstante, uma pessoa difícil, uma pessoa estúpida, grosseira, sabe? Mas à medida que eu fui me entregando o meu amor imerecido naquela situação, depois ela começou a me retribuir. Ela começou a entender que o que ela necessitava era de cuidado. Gente, quantas pessoas difíceis nós encontramos na nossa jornada. E eu tenho uma frase, né, da minha professora que ela fala assim: não me julgue sem conhecer o meu passado. Não me julgue meu agora se não conhecer o meu passado. As pessoas mais difíceis, e isso a gente vai aprender na nossa jornada, na nossa caminhada. As pessoas mais difíceis, as pessoas mais grossas, mais estúpidas, mais grosseiras, mais cascudas, são as que mais necessitam de amor e cuidado. Talvez elas tenham um trauma no coração, algo que impede elas de dar e receber amor. E o amor do Senhor, ele nos constrange, né? Ele nos alimenta, ele nos abraça, ele nos faz, às vezes, sentimos que nós não somos merecedores desse amor. Mas o Senhor, ele usa a mim e a você para expressar esse amor na terra. Eu sou a forma do amor de Deus. Eu entendo isso. Eu sou a forma do amor de Deus. Ah, Mayara, a forma do amor de Deus é Jesus. Sim, gente. A expressão máxima é Jesus Cristo, incontestável isso. Ele é a expressão máxima do amor. Porém, Deus, ele faz a questão de me incluir no projeto dele para que eu expresse o amor dele para outras pessoas. Que talvez, por tantos traumas da vida, elas não tenham sentido amor. Elas se sintam fora, né? Não se sentem inclusas no amor de Deus. E aí vem o Senhor com toda a graça, com todo o favor imerecido sobre a minha, sobre a tua vida, nos incluindo nesse plano perfeito e nos fala: ama, só ama, só ama. Que hoje nós venhamos entender isso. Eu vou ler aqui o último versículo, né, que falta. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Assim como o Genivan ontem falou bastante, né, sobre o poder da língua, sobre aquilo que nós falamos, sobre como tratamos as pessoas. Ele foi muito pontual e assertivo na fala dele, né? Hoje aqui, esse provérbio só vem reforçando. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu lembro que esse versículo foi a Nana que falou essa live, né? O poder da vida e da morte está na nossa língua. O poder da vida e da morte. Gente, você já pensou que você pode curar? Que você pode dar vida através da sua fala? Se você tivesse noção disso, você, a partir de hoje, você teria muito cuidado. Muito mais cuidado
ao falar. E aqui ele ainda fala, né, ali mais pra cima. Ah, eu fiz isso, mas foi de brincadeirinha. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando realmente, né, não vou dizer aqui pra vocês, ah, eu nunca fiz uma brincadeira e depois me arrependi. Já, gente, sou ser humano, sou ser humana, né? Não tenho, eu já cometi muitos erros e cometo erros e sou falha todos os dias. Já fiz brincadeiras e que depois eu me arrependi. Poxa, poderia não ter falado daquela forma, poderia magoei sem querer. Mas aqui ele tá falando de um intento do coração onde a pessoa sabe que ela tá fazendo errado e ela usa o artifício de, ai, foi brincadeirinha. Ai, falei, mas foi, hahaha. Gente, para com isso. Para com isso que o Senhor conhece nosso coração, a intenção do nosso coração. E que nós possamos hoje, né, ter esse discernimento, que nós não podemos nos comparar a pessoas tolas. Nós sabemos da verdade. Nós precisamos exercer a verdade. Nós precisamos caminhar na verdade. Não é tempo mais da gente nos comparar com pessoas loucas. O louco é aquele que sabe e prefere não fazer. O louco é aquele, aqui no Provérbios, os loucos, os tolos, eles são comparados como essas pessoas que sabem e preferem não fazer. Preferem escolher o caminho da ignorância, do ego, do egoísmo, do orgulho próprio, né? É aqui que ele compara essas pessoas assim. Eu espero que você tenha um dia abençoado, um final de tarde abençoado na presença de Deus, que você seja a expressão do amor de Deus na terra, que você entenda que você foi feito à imagem e semelhança de Deus e que Ele não espera nada menos do que você expresse o amor dele na terra. Amém? É amor imerecido mesmo. Às vezes as pessoas não merecem. Às vezes as pessoas, elas não estão preparadas. Mas é através das nossas atitudes que elas vão começar a compreender o amor ágape. Amém? Amanhã eu te espero aqui para Provérbios 27. Está acabando, não perca, esteja aqui. Muitos ensinamentos, muitas verdades através desses provérbios e verdades aplicáveis para o nosso dia. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã.